seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Impresso, esse canal que traz temáticas voltadas à literatura, à vida cristã, a tantos assuntos relacionados ao meio cristão e editorial. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber o reverendo Roberto Nascimento, que é um grande amigo nosso, um amigo da caminhada cristã que Deus colocou nas nossas vidas, que é também professor da Universidade Rural de Pernambuco e traz livros voltados para a área de liderança, de planejamento. Lhe dou as boas-vindas, meu irmão, e queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes. Amém. A paz a todos. É um prazer estar aqui, receber esse convite, estar aqui essa tarde, esse momento com o nosso amigo Emanuel, que eu tive a grata satisfação de conhecer no momento que eu estava buscando encontrar como é que eu fazia agora o que foi escrito, sair do papel e entrar e ser impresso. E aí eu encontrei o nosso amigo, que me deu todo o apoio, direcionamento. É uma grata satisfação estar aqui, é uma grata satisfação estar com todos. E espero que esses momentos que nós vamos ter de conversar sejam momentos edificantes. Bem, para começar, o senhor passou parte da sua vida em Portugal e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência, como foi lá a questão do seu doutorado, a questão do ministério em Portugal, questão cultural de Portugal também, que querendo ou não tem uma influência nas nossas vidas, como o senhor se adaptou a essa realidade, como a sua família também se adaptou a esse novo momento. Sim, sim. Na realidade, eu nunca pensei em ir a Portugal. Durante o processo de fazer um doutorado, por incrível que pareça, depois de algumas tentativas e alguns problemas, um momento eu estava até que refletindo sobre tudo isso, e o Senhor me deu uma palavra. Ele disse, olha, escolha para onde você quer ir, e você vai. E eu que nunca tinha feito nenhum processo a Portugal, me submeti a alguns processos de seleção lá em Portugal e passei em todos eles, e colocando nas mãos do Senhor essa questão de onde eu iria, foi escolhida a cidade, então foi tudo no direcionamento do Senhor. E numa época difícil, uma época que estava tudo fechado, pandemia. Foi no meio da pandemia, não é? Foi no começo da pandemia, foi difícil. Eu lembro até que as dificuldades de chegarmos a Portugal, mas assim, tudo no direcionamento do Senhor. Sabia que não era só uma questão do doutoramento, mas uma questão de um chamado, de algo que o Senhor tinha. Não só na questão ministerial, mas também o Senhor começa a trabalhar a questão ministerial a partir da nossa casa. Então, sim, foi um processo um caminho, um processo para a nossa família também. Foi em 2020, foi, meu irmão? Eu viajei em 2020, novembro de 2020, foi quando eu fui para Portugal, do COVID, né? Foi exatamente isso. Chegamos lá, a cidade estava toda trancada, o lockdown, ninguém podia sair, comércio fechado, tudo fechado. Mas assim, quando Deus ele direciona, ele providencia tudo. Já chegamos lá em Portugal com apartamentos já alugados, chegamos com toda a estrutura já pronta, já chegamos tudo pronto e a partir daí foi só caminhar em relação ao que nós tínhamos que fazer, aos propósitos do Senhor. Então, sinto que Portugal foi algo que o Senhor com certeza colocou para edificação, não só, primeiro, a questão da familiar, edificação ministerial, e também em outros aspectos do chamado que ele tem para cada um de nós. E a vida em Portugal, eu creio que era bem mais tranquila do que aqui, né? Que o senhor falou que morava numa cidade cerca de 100 quilômetros, né, da capital. Na realidade, minha família ainda está lá. Gostaram tanto que ainda estão lá. Sim, nós optamos não ir para uma cidade grande, só optamos para ir para uma cidade do interior. E aí nós moramos em Vila Real, uma cidade que está a cerca de 96 quilômetros do Porto, 90 e poucos quilômetros também da cidade de Praga. Ou seja, é uma cidade central, né?
toda a qualidade de vida de uma cidade interior, mas ao mesmo tempo muito perto, muito próximo de tudo. E é uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, mas que tem uma estrutura de atendimento de saúde, uma estrutura de escolas, uma estrutura da cidade em si, organização e tudo, muito boa. E tem principalmente, é uma cidade que eu me sinto à vontade de deixar meus filhos ir à rua em função da questão da segurança. Então é uma ótima cidade. Cheguei a Portugal, não sei, tem as questões de morar no outro país, realmente eu sinto muito por tanta gente que não pensa, não se planeja e se coloca num processo desse e tem problemas, muito problema. Porque além de todo um preparo, tem que ter também a condição mental de você saber os seus propósitos que você está a fazer, mas teve todo um processo de adaptação, né, que sempre é necessário. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. E em relação a gente sabe que hoje a Europa existe uma grande evasão de adeptos do cristianismo hoje. Muitas igrejas realmente dando até lugares para outros tipos de comércio, restaurantes, bares. E a gente vê que o cristianismo tem perdido espaço hoje na Europa, num contexto geral. E como foi o senhor chegar na Europa com um pensamento missionário de evangelizar em Portugal e ter esse contexto de um pessoal frio ao evangelho? Eu não diria no geral, todo mundo, mas há uma questão da Igreja de Cristo hoje que ela se sente muito na Europa, mas de uma certa forma em todo o mundo. Se você pesquisas que eu já vi, onde se tenta levantar comportamentos, a vida cristã, e se vê que os valores já estão muito, muito misturados. E a Europa, sim, foi berço de avivamentos, grandes avivadores, não é? Toda a Inglaterra e outras mais. E hoje realmente se encontra num processo das igrejas estarem sendo fechadas, do evangelismo estar muito misturado, do cristianismo na realidade, e da expansão de outras religiões, né? Como o islamismo mesmo tem muito forte, principalmente alguns né? países. Sim, tive a oportunidade de ver, né? de estar em cidades na França e ver as pessoas vestidas, basicamente a maioria com roupas, vestimentas islâmicas e tudo. Mas assim, a igreja, sim, a Igreja de Cristo, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E onde quer que ela esteja, ela está atuando. Sim. Então, lá em Portugal, nós temos muitas igrejas cristãs tradicionais que lá se encontram. A que eu faço parte, eu sou pastor da Igreja do Nazareno, na Igreja do Nazareno, que é uma igreja também mundial. Sim. E outras igrejas também consolidadas e que atuam lá de uma forma, vamos dizer assim, eu não diria séria, para não desqualificar, sim, mas com princípios bem embasados da questão da palavra e do levar. Mas há também muitas igrejas do Brasil que está chegando lá. Há muitas outras denominações do Brasil que estão a chegar e abrindo igrejas. Mas assim, ainda há algumas questões que precisam ser cuidadas. Igrejas que chegam, que têm uma perspectiva de como é a questão do evangelismo, como é a questão de levar a palavra. E às vezes elas se enquadram por isso mais para brasileiros do que em si para portugueses. Sim. Que precisam ser evangelizados, que querem também, mas muitas vezes é dizer, não, porque é difícil ou não se quer, não. A questão é que envolve, eu acho que antes de tudo, que é a preparação em oração, a preparação em separação, a preparação. Como reino, a gente tem que viver
a excelência que é exigido de nós. E essa excelência se envolve na questão da oração, da preparação, da ação, não é? Direcionamento das ações. Mas assim, há muito que se fazer, realmente sim, em função de toda essa questão. E eu estava vendo recentemente pesquisa e dizem que 2%, acho que 1% que são evangélicas em si. Então, foi um processo assim, de adaptação, de reflexão, para que se pudesse realmente, efetivamente, se fazer algo. E também a questão espiritual. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, é contra sangue. Que há uma questão de uma batalha espiritual, de uma guerra que a igreja está espiritual, não é? Tanto é que a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão, significa Sim. que há uma batalha constante. E Portugal tem suas particularidades nessa questão desse desenvolvimento, desse trabalho, dessa batalha espiritual. E é uma cultura muito mística, né? Portugal, né? De uma certa forma, ainda há um misticismo em Portugal, onde a igreja ela tem um sincretismo com outras crenças, outras linhas de religião. Então, de uma certa forma, sim, há um misticismo muito grande em Portugal. E esse misticismo tem que ser trabalhado e vencido dia a dia. E do dia a dia, em muita oração, em muita consagração, em muita dedicação, em muita dependência, busca de dependência do Senhor para tudo isso. E o que é que a cultura portuguesa agregou ao seu ministério durante o período que o senhor passou lá? A gente sabe que a cultura portuguesa é uma cultura mãe, né, do Brasil, né? Deu para ter uma outra visão, né? Porque a gente muitas vezes conhece a história do Brasil pelo que os brasileiros contam. Sim. Quando a gente chega lá, a gente vê também... o outro lado da moeda. E vê a gente adquire uma outra forma de enxergar tudo isso. A gente começa a entender determinadas coisas Sim. a partir de um outro olhar. E começa a enxergar formas diferentes, né? E a entender o que daqui, de Portugal, foi para lá, e hoje, na realidade, o que do Brasil está chegando em Portugal. Né? Porque Portugal está passando por um processo de transformação, nesse processo com a questão dos brasileiros, há muitos brasileiros. Então, foi muito importante, não só a questão conhecer uma outra cultura, estar entre outra realidade, sempre é muito importante. E conhecer a realidade, a cultura de Portugal, realmente foi bem edificadora, tanto para mim quanto para minha casa, né? E como também na questão ministeriais. Sim. A gente teve o prazer de publicar alguns livros do senhor. Sim. O primeiro foi o Lidando, né, com a Inteligência Emocional e Espiritual, Sim. que é uma série que o senhor quer produzir, né, com várias temáticas. Sim. Inclusive, esse primeiro livro a gente já teve a oportunidade de publicar tanto na língua espanhola como na língua inglesa, né? São duas versões que a gente já tem do seu livro, fora a portuguesa. Sim. E tem o segundo livro também, que é o Lidando com o Planejamento. E aí o senhor tem uma série de assuntos e trabalhos voltados para líderes de igrejas. Sim. Aí eu queria saber como a inteligência emocional, os conceitos que a gente tem aí, tantos autores aí renomados, como o Daniel Goleman, por exemplo, um deles, a gente pode colocar em prática na vida cristã. Como a gente pode colocar em prática esses conceitos. Certo. Deixe-me só, voltando um pouquinho, né, o porquê, né, desses livros. Né? Na realidade, esses livros eles decorreram de um processo de alinhamento ministerial, de buscar no Senhor um alinhamento espiritual, um alinhamento de chamada, de direcionamento de chamadas e tudo mais. E é interessante, eu estava num culto, eu tinha acabado de voltar do Brasil, onde eu fui tratar essas questões de ministeriais e tudo. E eu tinha acabado de chegar do Brasil, eu estava num culto, como de repente veio assim um projeto todo. Na mesma hora houve um download, um projeto todo na minha mente. E esse projeto era no propósito de trabalhar com lideranças cristãs. Minha área é educação. Então, eu trabalhar com lideranças cristãs no sentido de
a partir das lideranças, como elementos multiplicadores, fazer a igreja crescer, o reino, ou avançar, na perspectiva da utilização de conhecimentos que as lideranças cristãs precisam ter, e que, na realidade, não é a liderança cristã só. A vida cristã, nós precisamos, né, de ter, né, de ter conhecimentos que nos ajude, aí, além do que aquilo que a gente inicialmente pode fazer. Então, eu estava ali no culto e, de repente, veio um download de um propósito de escrever 12 livros. Uma série de 12 livros, liderança cristã, voltado para o público da liderança cristã, mas que trata, na realidade, de uma vida cristã total, para todos. Então, esses livros eram interessantes, que ele já veio todo o projeto e eram baseados exatamente nas minhas 3 áreas de expertise. Primeiro, na área de expertise de gestão, como administrador, com mestrado em administração e tudo mais. Então, e a minha área de ensino, então veio desenvolver 4 livros na área de gestão, 4 livros na área de relacionamentos, que trata da minha questão pastoral, né, do meu background pastoral, e da área de ensino, os 4 últimos livros na área de ensino, que é a minha área de atuação. Então eu comecei a desenvolver. E interessante que ele também veio numa base de um crescente de edificação. O primeiro livro trata da inteligência emocional e espiritual. Como eu estava a falar recentemente, hoje a temática de quando se trata de inteligência emocional ou espiritual não tem nada... não é coach, não é na questão de coach, não estou criando nenhuma questão do coach em si. Tem muita gente, até dentro de igrejas, trabalhando com coach. Né? Eu não vou nem dizer coach, mas de autoajuda. Há sempre uma questão. O coaching é excelente, sempre necessário, né, dentro da sua atuação. Mas, assim, o que eu quero dizer é que inteligência emocional e espiritual tem a ver, na realidade, com a palavra. Sim. Não é? Tem a ver com a vida cristã e tem a ver com a palavra. Nós somos chamados, não é, a viver uma vida cristã, e uma vida cristã é uma vida em equilíbrio. Não é? E a gente perde essa noção da integridade e do equilíbrio. Um exemplo, e aí tem uma história interessante, porque na realidade esses livros, essa temática veio depois que eu passei por um processo que foi um ponto na minha vida que mostrou a necessidade de realmente retroceder e viver uma vida cristã de equilíbrio. Eu tive um AVC. Sim, um ano depois que eu cheguei em Portugal, eu tive um AVC. E foi sério. Quando de repente você não tem um controle do seu lado, quando de repente você está na UTI, quando de repente as coisas... não é? Então, foi um processo sério que demandou muito tempo de restauração, mas glória a Deus que desde lá ele já me tirou logo imediato do hospital e me colocou a minha esposa que tratou de mim, a minha família. E foi um processo difícil, mas que levou um tempo para não só... primeiramente nas questões físicas, orgânicas e tudo, mas depois também toda uma questão psicológica e tudo mais, que me demandou um atraso, que até hoje eu estou ainda a defender a tese na questão do meu doutoramento, mas também outras questões. E aí, isso me trouxe uma reflexão. Exatamente com esse chamado para escrever, o primeiro livro foi exatamente sobre a questão do equilíbrio. Porque quando você pensa em inteligência emocional e espiritual, você está chamando, na realidade, o reconhecimento de nós enquanto mas não somos tripartidos, mas temos 3 áreas, 3 dimensões de nossas vidas que interagem, estão totalmente... o tempo todo em comum, né? O tempo todo. Que é a área... do corpo, da mente, né? Da alma. Quando eu falo alma, eu estou a falar da cognição, do pensamento, eu estou a falar da vontade e estou a falar das emoções. Sim. E a parte espiritual. Então, você só consegue, na realidade, viver de uma forma que até que agrada ao Senhor, porque a palavra diz que nós somos
templo do Espírito Santo que habita em nós. E aí a gente vai passando por cima de tudo isso a nossa vida toda, e chega um ponto que o corpo, que tudo, as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso espírito, exige que a gente reflita e pare e que se alinhe à vontade de Deus. Então foi o que aconteceu. Daí o livro Inteligência Emocional e Espiritual, ele traz essa questão do equilíbrio. Ele começa tratando da que é emoções, e depois ele vai caminhando para tratar da necessidade da inteligência emocional, e aí a questão da inteligência emocional vem para mim, porque é algo que eu tratava já na questão da minha área de ensino. Sim. Fiz cursos sobre inteligência emocional, apliquei cursos também sobre inteligência emocional, e foi uma temática que sempre me interessou, né? E aí eu busquei nesse livro, Lidando com a Inteligência Emocional, trazer um aspecto de conceituação para o entendimento, chamar ao conhecimento do que é, e ao mesmo tempo, que é o mais importante, relacionar isso com a palavra, com os princípios da palavra. Sim. E aí foi a história um pouquinho do livro. Então, o primeiro livro dessa série era Lidando com a Inteligência Emocional e Espiritual, que já está pronto. Tá aqui na frente. Exato. O segundo livro é Lidando com o Planejamento. Interessante, você só consegue ter realmente uma perspectiva otimizada do planejamento se você tem um equilíbrio. Sim. Então, você lida com a inteligência emocional, você lida com o planejamento. O terceiro é Lidando com o Tempo, né, que é uma questão crucial na vida de todo mundo, na gestão do tempo. E o quarto livro da primeira parte da série é Lidando com Equipes, lidar com pessoas. Já na parte de relacionamentos, o primeiro livro é Lidando com o Pai, nossa relação com o Pai, Sim. Filho e Espírito Santo. Então, tá esse relacionamento vertical, né? Como a gente trata, como é que a gente como nos conduz, como nos conduzimos, né? Nesse relacionamento vertical. A segunda parte o segundo livro dessa parte é Lidando consigo mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Então, é lidar consigo mesmo, que é uma grande dificuldade. Sim. Depois, o terceiro livro dessa parte é Lidando com a família. Básico, prioridades. Deus prioriza famílias. Sim. E, por último, é Lidando com a igreja. Não é? Então, são essa parte. E, finalizando, a quarta parte dessa série, a terceira parte dessa série, é Aprendendo a Aprender, Aprendendo a Ensinar, Aprendendo a Examinar e Aprendendo a Divulgar. Então, são questões que estão relacionadas à área de ensino. Esses são os 4 livros que o Senhor me deu como um propósito de fazer, que nós iniciamos o trabalho, que quero continuar. E também depois o Senhor me deu outros projetos de devocionais que estão no ar, trouxe em vídeos para o YouTube, tem um livro pronto com 365 devocionais. Tem um comentário bíblico e também, um outro projeto que está em andamento, que é exatamente os comentários bíblicos, uma bíblia de comentários bíblicos, de comentários e devocionais pastorais. Na realidade, eu chamo devocionais pastorais. Na perspectiva de você estar lendo, fazendo um ano bíblico, ao mesmo tempo ser instigado a refletir sobre algumas questões. Esse é os nossos projetos. A gente, como cristão, a gente não pode deixar de se espelhar em Jesus no nosso dia a dia. E como o Mestre Jesus nos ensina a termos inteligência emocional? É a base, né? Na realidade, quando a gente vai ver que a inteligência emocional, os domínios da inteligência emocional, né? A gente começa, inclusive no livro, tem todo um capítulo que eu faço a relação da inteligência emocional, o que é inteligência emocional e o que é que a Bíblia diz de inteligência emocional, é que a gente vai entender, tem uma perspectiva, quando a gente tem ou refletiu sobre alguma coisa, é que a gente vai entender mesmo da questão de como Cristo é maravilhoso, como Cristo é um modelo de todas as coisas, né? E a gente e no livro ele trata não só da inteligência emocional, mas da inteligência espiritual, né? Não abro para uma questão de uma religião em si, ou não abro, não vai para uma placa de igreja ou denominação em si, mas é uma questão do espiritual,
que é básico nesse processo. Então, Cristo, ele estava totalmente completo. Toda vez que Cristo curava, ele mandava das formas como a gente pode entender a palavra final dele, quando ele diz que seja curado, seja salvo, seja ficção, seja inteiro. Sim. A palavra que ele finaliza é inteiro. Inteiro é exatamente isso. Muitas coisas que Cristo tratou que eram curas, mas não eram curas físicas, eram curas da alma. Não é? Eram curas da alma. Aquela mulher que ali tocou em Jesus, na orla do vestido de Jesus, que caminhou até ele, ela precisava não só de uma cura física, como era real, mas ela precisava muito mais de uma cura da sua alma, das suas emoções, da sua forma de se ver, como também Zaqueu e tantos outros. Então Jesus, ele conduzia-se nisso tudo, porque ele tem a perspectiva toda da integridade do homem e como a questão das emoções, elas tanto é que é tratada na palavra, né? Como eu estava dizendo inicialmente, quando a gente vai ver Gálatas 5, quais são os frutos do Espírito? Se você quiser ter a oportunidade de abrir aí a palavra, eu vou abrir aqui rapidamente a palavra só para ler o texto. Em Gálatas 5, a gente vê assim, 5:22, né? Diz assim: mas o Espírito produz esse fruto, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nossa vida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso? Inteligência emocional. Isso está relacionado à questão do equilíbrio emocional. Hoje, boa parte das doenças que matam milhões e milhões são doenças, não só, são doenças do espírito, são doenças da alma, são doenças das emoções, mesmo. Somatização que leva para câncer, que leva para questões cardiovasculares, todo tipo de enfermidade estão relacionadas a isso. Se a gente for ver rapidamente, o corpo ele interfere com nossas emoções. Fique com fome para ver se você consegue ficar alegre. Tanto é que no anamnese, quando o médico vai nos examinar, por exemplo, ele pergunta o contexto que você está, contexto social. Então, fique com fome que você não vai ficar alegre. E agora entra. E a questão emocional e espiritual? Sim. Como está interligado? Você consegue ficar espiritualmente equilibrado se você brigou em casa e chega na igreja? Não tem como. Você consegue? Não tem como. Tá bem? Não tem como. Não dá para distinguir, né? Então, você precisa desse equilíbrio. Então, para que você... E aqui, o fruto do Espírito são questões que vão trabalhar dentro de você. E isso vai refletir com certeza no teu corpo. Então, a questão espiritual, ela precisa ser cuidada, em primeiro lugar. Não é? Aqui é que a gente diz... o que é que a gente vai alimentar? Bem, vai alimentar o nosso espírito. E alimentar nosso espírito não é só com a palavra é importante. Sim. Aquilo que passa na nossa mente é importante. Então, você precisa da alma, você precisa ter essa concepção da importância da tua alma, do teu emocional, para que você esteja alimentado espiritualmente, para que você possa desenvolver. E aí você tem, e o teu espiritual, o Espírito é que acende, na realidade, esse caminho que vai te conduzir a trabalhar a tua alma. Sim. O Espírito vai trabalhar a tua alma e vai trabalhar teu corpo. Então, veja essa integridade. E isso é a importância de se conhecer um pouquinho mais disso, relacionar isso com a palavra, e aí você vai viver de uma forma que vai agradar ao Senhor. A gente vive no Nordeste e, culturalmente... A gente costuma dizer que é terra de cabra macho, de cabra brabo, não é? E, assim, a inteligência emocional, ela não é o oposto de brabo, não. Não é você ser uma pessoa pacata, omissa, passiva, não. É você se impor também. Na realidade, quando você vai estudar a inteligência emocional, você vê todos os processos, os domínios, as competências da inteligência emocional, que começa pelo domínio da autoconsciência, né? Que você leva a você primeiramente ter uma autopercepção. Essa autopercepção, você se conhecer, vai te levar a uma autoavaliação, e essa autoavaliação vai te dar um autogerenciamento. E aí,
O que é que a palavra diz quando diz que examine-se o homem a si mesmo? É para a busca de uma autopercepção. Sim. Davi, ele diz assim, sabe o que é que Davi diz? Senhor, revela-me e livra-me das faltas que me são o quê? Ocultas. O Espírito Santo nos sonda e nos conhece. Ou seja, nós precisamos, não é, de trabalhar essa questão. E aí, depois da autopercepção, você vai para o autocontrole. Você só pode ter controle de algo se você se conhecer, saber os seus gatilhos, saber o que é que ele aciona determinadas coisas. E aí, você, depois do autocontrole, você se motiva e depois você tem empatia. Porque você só pode ver o outro, olhar para o outro, olhar o outro, só a partir de que você tem uma percepção primeira de você. Você trabalha isso. E aí você consegue olhar o outro no que a gente chama de empatia. Para depois você poder ter uma gestão dos seus relacionamentos. Então é importantíssimo. É importantíssimo esse processo. O que é que o senhor vê hoje na população brasileira, no geral? Não dá para a gente ser muito específico por conta do tempo, mas que a gente vê mais carência emocional hoje nas pessoas. O que é que mais causa isso hoje? Infelizmente nós vivemos uma situação meio caótica, né? É só olhar. Mortes em trânsito, banais, por nada. Mortes causadas por besteiras de pouca coisa. A enfermidade, nem se fala, levando as pessoas. Nós vemos uma situação caótica. Interessante, o livro, vocês tiveram a oportunidade de ler, ele é muito ilustrativo. E uma das ilustrações que eu trago é muito interessante e está contextualizado na questão hoje do trânsito. Imagine que você está no carro novo, tirou o carro da concessionária e de repente está lá você indo para o trabalho porque tem um compromisso importante e simplesmente alguém vem com a moto e arranca teu retrovisor. Esse trânsito da gente é muito abençoado, né? Eu já ouvi casos e notícias de gente que morreu muito menos do que isso. Não é? E aí, se você tem a oportunidade e não está no seu equilíbrio de estar frente a frente com essa pessoa, você não sabe o que é capaz de fazer. Sim. A inteligência emocional nos leva a ver um outro lado, que é o mesmo lado no controle das emoções, mas é no lado aquilo que a palavra traz, do outro. Sim. Então, imagine que você, quando desceu dali, o cara foi embora e você viu que o prejuízo você tem condição de arcar. Que o que você tem a fazer no local que você ia é muito mais importante e vai gerar muito mais para você. E que aquilo não vai te tirar do sério. Só um detalhe. Porque tem outras responsabilidades maior e que aquilo não pode te afetar. Você tem condição, tanto financeira, emocional. Então você começa a introspectar, você começa a voltar para si e se conhecer. E depois você começa a perceber. E aí você começa a chamar um controle. E daqui a pouco você vai para segue seu caminho, trata daquele problema, consegue fechar um negócio grande, chega em casa feliz. Há uma série de de consequências, né? Crescente de coisas positivas. Ao contrário do que você ir lá, obrigava ou dava naquela pessoa, ou então você chegava no trabalho xingando todo mundo e não recebia ninguém, chegava em casa pior ainda. Isso te chama um controle emocional. Mas isso te chama, na realidade, uma centralidade. Mas isso não é fácil, né? Isso é um exercício diário, né? É um exercício diário. Tanto é que eu apresento a conceituação também no livro de processos que são sugeridos pelo autor. Lógico, não tem condição, um pouco espaço de apresentar mais detalhadamente, mas pelo menos a sugestão de alguns caminhos para isso. E mais ainda, a ligação disso com o espiritual, que é aí que você vai encontrar as respostas. É aí que você vai encontrar a ação de Deus nesse processo. Quando você sabe que as emoções estão ligadas ao coração. E o que é que a palavra diz? Do coração, ela flui o quê? Fontes de vida. Então você tem que começar a aprender a lidar com o coração, lidar com as fontes, para não contaminar a si nem os outros. E aí você vai ver quando a palavra traz a questão do coração na perspectiva
das emoções, de se alegrar, não é? De se entristecer. Então você vê a palavra tratando das emoções no coração, você vê a palavra tratando da vontade que também está no seu coração, e você vê também a palavra tratando do pensamento, do entendimento no coração. E aí você vê que o nosso coração tem que estar na mão de quem? Ao Senhor. Entendeu? E aí a gente começa a conectar as coisas. O livro traz muitas conexões que são importantes. E como eu trato da questão da inteligência emocional e é um livro para liderança também, eu trago também alguns aspectos da liderança baseada na inteligência emocional. Imagine então um servo, um líder, dedicado a ministérios e tudo, sem cuidar da sua inteligência emocional. E é uma grande problemática que a gente tem hoje. Não ter quem cuide de quem cuida. Isso não só nas igrejas, mas até na área de saúde mesmo. E a gente vê muita resistência no meio cristão, né, para onde, de uma certa forma, inicialmente está direcionado o livro, para a questão de se dispor a abrir-se para aprender. Sim. Então, a gente vê, normalmente não se procura, tanto nas lideranças quanto na questão da responsabilidade de treinar, formar liderança. Há uma dificuldade, não é, de que essa temática penetre, seja discutida, seja trazida, seja trabalhada dentro das lideranças cristãs. E muitas vezes a gente olha para a liderança como se não fossem humanos, muitas vezes que não tem falhas, não tem defeitos e não tem fraquezas. E tem que ter onde recorrer. Sim. Na realidade, se você vê há pouco tempo, quanto de pastores não tiraram a própria vida, né? E quanto de ministros hoje não estão esgotados. Sim. Não estão esgotados. Não estão esgotando a si, sua família, seu ministério. Sim. E quando, na realidade, alguns cuidados iniciais, alguns cuidados seriam muito importantes para mudar desse quadro. E que tipos de prática o senhor recomendaria para os líderes, para se manter no foco, com inteligência emocional, vamos dizer, em dia? Olha, uma prática que não deve faltar e que deve fazer parte da vida de um líder cristão é a sua comunhão com o Senhor. Não é? A questão da leitura da palavra, porque a palavra vai trazer o que está aqui. Quando você faz uma leitura direcionada da palavra sobre como proceder, a palavra vai trazer, né? Porque na realidade esse texto ele vai buscar na palavra exatamente alguns conceitos, você vai encontrar. Mas assim, de uma forma mais direta eu diria, é importante na vida do líder cristão, do ministro cristão, a manter a sua integridade, o seu equilíbrio. Esse entendimento é necessário. Então, eu vou buscar na minha devocional, eu vou buscar na minha leitura da palavra, eu vou buscar na minha oração, eu vou buscar, não é só leitura, não adianta ler só a palavra, você tem que refletir, você tem que meditar, que são coisas que as pessoas pensam que são a mesma coisa, mas não é. Ler, refletir e meditar. Eu vou buscar isso, então, e eu vou me fortalecer com a palavra. A partir desse fortalecimento da palavra, eu vou entrar no processo de comunhão, de oração, de busca. Ou seja, as disciplinas espirituais são inicialmente a base disso, mas não só para por aí. A partir daí, eu me abri para buscar conhecimento. É importante. Eu me abri em determinado momento para buscar um discipulado, para eu ter, na realidade, porque é uma dificuldade imensa a questão de você ter uma outra pessoa para lhe discipular e discipular também, porque você... Uma primeira coisa, está relacionada à inteligência emocional. Você não quer se expor, porque você tem determinadas coisas que você não quer compartilhar, fraquezas que você não quer compartilhar. Quando a gente trabalha alguns conceitos da inteligência emocional, que são conceitos da palavra,
não é? Que está na palavra, na realidade, a gente vê que a gente precisa se quebrar para o isolamento, o egoísmo, o orgulho que faz com que nós queremos nos tratar a nós mesmos. E primeiro um tratamento com o Senhor diretamente e depois um tratamento com alguém que possa nos estar conosco, numa troca, uma via de mão dupla, e buscar conhecimento. E o livro traz conhecimento de todo um processo para isso. Nesse processo da gente conhecer mais, eu tenho que buscar qual é a minha situação atual, o meu eu real, qual é o meu eu ideal, qual o processo de aprendizagem que eu tenho. Há toda uma metodologia que precisa ser para isso. Mas eu diria o seguinte, a tua comunhão com o Senhor, ela é base. A nossa comunhão com o Senhor é base. Mas isso não impede que nós busquemos outras fontes também, que sejam direcionadas e conduzidas pelo Senhor. Um auxílio, uma leitura, uma aprendizagem importante. O senhor falou muito na questão homem-Deus, né? Nessa relação de inteligência emocional. Mas qual o papel que as esposas teriam nesse processo todo de auxílio, de ajudar nesse processo? Elas são em tudo importantes, né? Não só na perspectiva ativa como passiva. Sim. Estou querendo dizer, não só como agente ativo, mas como também reagindo também. Né? São importantíssimos. Nessa questão, sem querer, a Bíblia trata a mulher, ou ela traz a indicação, sem querer polemizar, como um vaso mais fraco. Não mais fraco no sentido de capacitação, não mais fraco no sentido de propósitos espirituais, nada disso. Mas a mulher é diferente do homem. O homem, naturalmente, ele é feito para se ter uma reação diferente em determinadas situações. Não é? A mulher, ela é mais emotiva. Então, por isso, ela requer um pouquinho mais de atenção nossa, inclusive. Sim. Um dos principais papéis, eu acho, que precisa ter, que a esposa tem, é que nós homens devemos abrir a nossa visão para as necessidades emocionais das nossas esposas, que muitas vezes não acontece. Mas isso só é possível quando eu trato de mim primeiro, porque isso vai entrar na perspectiva da empatia, do olhar para o outro. Eu tenho que, em Cristo, ver meus propósitos, aquilo que eu devo ser nele, com relação à minha casa, à minha esposa, e a partir daí eu atuo, eu ajo, tá certo? É um processo difícil. Mas é um processo, como eu disse, é que você esteja com o Senhor. Então, a esposa ela é importantíssima, tanto no sentido do cuidado que a gente tem que ter com ela, no tratar as emoções dela. A mulher não é o homem no seu emocional. Como também naquilo que é papel da mulher. Porque, se a gente for ver, a mulher ela atua no homem como complementando aquelas questões que foram colocadas desde a criação, de que o homem precisa para ter o seu equilíbrio, para que ele esteja no... A mulher, ela é porto seguro, ela conforta, ela conversa, ela também estimula no sentido de correção de caminhos. Tudo isso é importante. A mulher é de importância vital na questão do lidar com as emoções. Muitas vezes a Bíblia diz que o homem é o cabeça, né? Mas o pessoal fala que a mulher é o pescoço, né? Porque orienta para onde é que vai olhar, né? E é muito interessante você ver realmente... A questão das visões do que é ser cabeça, né? Do que é ser submissa. Você é cabeça, sim, mas quando sua cabeça, quem é? Cristo. Então, quando tua vida, tuas emoções, está tudo colocado na mão de Cristo, você é uma excelente cabeça. E um excelente marido também. Sim, né? E nessa perspectiva de ser um excelente marido. Que mensagem final o senhor traria para os leitores do seu livro? Bem, antes de tudo, foi muito importante nessa conversa, para que, mais do que está escrito, mas que a gente possa... Eu acho que o mais importante nisso é o incentivo à necessidade de se buscar conhecimento. Primeiro, no Senhor,
a gente se fortalecer, que é o ponto base, aquilo, e nele a gente vai ter tudo com relação a inteligência emocional, o olhar do outro, tudo, tudo, tudo. Cristo é o nosso modelo em tudo. E ele dá, a partir disso, eu trato esse momento nosso como importante para esse insight da necessidade de leitura, de se aprofundar, de sair muitas vezes da nossa zona de conforto, não é? A gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, mas de sair da nossa zona de conforto, de buscar livros, buscar auxílio, buscar até mesmo treinamento, buscar alguma coisa que nos habilite a desenvolver mais, porque é importante, né? Então, foi importante esse momento. E o que eu posso dizer é, na realidade, Cristo é o nosso modelo em tudo. Cristo é o nosso modelo em tudo. Ele nos chama a viver uma vida de equilíbrio. Se você fosse colocar nas situações de... Tem um livro, inclusive, de Augusto Cury, né? Que se chama Inteligência de Cristo. É fantástico o livro, quando ele, em determinadas situações, ele mostra, de uma certa forma, a dinâmica do pensar de Cristo. E é interessante, que é exatamente isso. Cristo é o nosso modelo em tudo. E ele, na realidade, a gente o buscando. Né? Para a gente conhecer, para a gente ouvir a Cristo, a gente tem que conhecer. Para a gente conhecer, a gente tem que buscar. Então, quando a gente vai buscar em Cristo e ler, e refletir, e buscar entender, né, aquilo que Ele quer para nós, que é viver a imagem e semelhança dEle, a gente começa a cuidar de algumas coisas melhor. E uma dessas coisas é o nosso equilíbrio emocional. Sim. Cristo é o nosso modelo, né, em todos os momentos. E Ele nos chamou, como eu já disse, para sermos inteiros, né, e o agir dEle na vida daquele que eles alcançavam era para fazer seres inteiros, com a mente dele, a imagem e semelhança dele. E para quem está pensando em publicar um livro, o senhor teve uma experiência aí com a gente, nesse processo todo? Tenho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que foi conhecer a editora IGP nesse processo todo. Foi interessante, né? Como eu disse, quando eu terminei de escrever o primeiro livro, eu pensei que o mais difícil era escrever, mas não era, né? Na hora de escrever, a gente tem as várias questões e tem um direcionamento, a gente escreve. Mas depois eu vi que havia uma dificuldade agora de publicar. E a publicação não é só chegar lá. É complexo, é porque ela exige revisão, ela exige diagramação, ela exige custos. São tantos aspectos que ela exige. E aí eu fui caminhando aos pouquinhos, de orar ao Senhor, e Ele me mandou quem fizesse bem em conta para revisar. Depois com colegas mesmo meus, porque a minha preocupação era de ser algo bem consolidado. Então, como eu trato de questões na área de psicologia, eu procurei uma colega minha, psicóloga, Eliane Teles, ela me ajudou nesse processo. É um viés mais submeteu a revisão e tudo ok. Mesmo sendo da área de gestão, procurei um colega também da área de gestão, porque a gente trata da liderança baseada na inteligência emocional. E esse colega, o Luiz Cláudio, me ajudou. Ou seja, foi o processo O senhor achava que era bem mais simples. E aí depois eu digo, oba, já está impresso, está tudo bem. Tá não. Começa agora. A divulgação, venda. E eu ainda não terminei o processo, envolvido ainda com muitas coisas. Eu ainda quero transformar em cursos, né? Em online e tudo. Mas assim, nisso tudo, primeiramente, agradecendo a Deus, que contando com tudo foi graças a Ele, e a família, né? Sim. A minha família, a minha esposa, né? A Jéssica, né? Serva de Deus, mulher de Deus. E agradecer aos meus filhos, né? Ao Danilo e ao Rafael, né? Que estão lá, já estão em Portugal. E na conclusão, um já entrando na universidade, outro concluindo já a primeira parte dos ensinos. Então, de agradecimento.
e a todos, né, que colaboraram, e a você. Chegar até a IGP foi através de um colega que me indicou, um colega da área de letras, o Jonas, ele me indicou, e aí eu cheguei até você, e com você foi uma parceria, na realidade, né? Não foi não só de contratação, foi uma parceria. Você muito me ajudou, e agora tem os livros restantes aí, os projetos restantes aí, que eu tenho certeza que a gente vai poder trabalhar junto também. Eu queria que o senhor deixasse os seus contatos para quem quiser adquirir seus livros, tanto as redes sociais quanto contato, não sei se é por e-mail, por WhatsApp. Eu queria que o senhor deixasse. Vou deixar assim. No caso, eu ainda já tentei algumas vezes, ainda não está na Amazon, mas se Deus quiser vão estar, principalmente as versões estrangeiras. Também. As versões estrangeiras, principalmente. Mas, assim, eu tenho o meu Instagram, né, que eventualmente que eu uso, né? Então, você pode me contactar através do meu Instagram, que é o Roberto Cássio Nascimento. Você vê que não está... Eu sei agora de cor. Mas eu tenho o meu Instagram. Deixe-me só confirmar aqui. E tem o Liderança Cristã Excelente. São 2 Instagrams, né, que eu tenho, onde eu faço as postagens. É o Roberto Cássio Nascimento e o Liderança Cristã Excelente, né? São 2 Instagrams. Tem o meu WhatsApp. Sim. Né? Embora que o WhatsApp eu utilizo mais ainda de Portugal. Mas quem quiser anotar... Não tem dificuldade, né? Não, é o de Portugal, é o mais, né? Porque tem um maisinho na frente, 351, que é o prefixo. Que é Portugal, que é o prefixo de Portugal, mais 351 911 856 045. É meu WhatsApp. E aí eu estou disponível, tanto na questão da divulgação do livro, como também... Até aceitar também para palestras, né? Para que a gente possa estar trabalhando em workshops, para que a gente possa efetivamente, né, estar atendendo o objetivo do livro, edificar o corpo de Cristo através dessa temática, através desse ministério. Desse voltar-se para a questão de uma vida cristã de excelência e para a liderança cristã. Tem algum evento que o senhor já queira também estar divulgando? Não, no momento não. Até porque eu estou precisando também ainda retornar a Portugal para resolver algumas coisas. Mas em breve eu vou estar usando aí o seu canal para a gente estar divulgando algum evento, tá divulgando eventos. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela participação, meu irmão. Que Deus continue a te abençoar toda a sua família, que possa cada vez mais iluminar o seu ministério. Amém. Glória a Deus. Continue edificando vidas de tantos líderes por onde quer que passares. Amém. Eu vou deixar mais uma vez minha gratidão ao Senhor, todas as coisas. O nome dele tem que ser exaltado, tudo é para a honra e glória dele. E agradecido de uma forma especial à minha esposa Jéssica, ao Danilo, ao Rafael. Amém. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.